Urgente, veja as decisões que foi revelada lá no Capitólio dos Estados Unidos e quais serão as medidas drásticas que eles poderão tomar contra o Brasil. Em um futuro próximo. E não vai demorar muito tempo não, viu? E olha só, vocês precisam saber qual foi a decisão que Lira acabou de tomar. Vocês não vão acreditar. E tem mais. STF livra a TV Globo de pagar multa milionária a ex-funcionários. Decisão favorável. A emissora foi expedida pelo ministro Luiz Fux. Graças ao Supremo Tribunal Federal, STF, a Globo conseguiu se livrar de uma condenação no valor de 3,5 milhões em favor de Euclides Marinho, ex-funcionário da empresa, que atuou na emissora por 41 anos. A decisão do Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro, que previu o pagamento de multa ao novelista, foi derrubado pelo ministro Luiz Fux e não cabe mais recurso. Para Fux, não havia elementos que favorecesse a reivindicação trabalhista de Euclides. Na primeira instância, a Globo saiu vitoriosa, mas a defesa do autor recorreu e conseguiu a condenação da Vênus Platinada em 3,5 milhões. Gente, o que deixa mais encabulado é que a maioria das decisões que os ministros do STF tomaram aí fere a Constituição, sabe? Então tudo que chega lá que beneficia, tipo a Rede Globo, Lula, essa galera da cleptocracia, bandidolatria, da Lava Jato, né, que foram presos, as decisões deles, quer dizer, na primeira, na segunda, na terceira instância, são para condenar, tem que pagar multa, né, tem que ser preso. Quando chega no STF, são absorvidos, gente. Será por quê, hein? Será por quê, hein? Meu Deus. Urgente! Conselho da OAB aprova a proposta para driblar STF. Ordem dos Advogados do Brasil vai encaminhar a PEC ao Congresso Nacional que visa assegurar o direito à sustentação orais. Gente, a que ponto chegou o Brasil, né? O tal do devido processo legal. Eles acabaram com tudo, moço. Eles são investigadores, eles são os condenadores, eles que prendem, eles fazem tudo, moço. E não aceita, né, os advogados defenderem os seus clientes. Oralmente não, gente. Pelo amor de Deus. O Conselho Pleno da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, aprovou o texto da proposta de emenda à Constituição PEC, que será enviada ao Congresso Nacional para assegurar o direito dos advogados às sustentações orais. Trata-se do momento em que a defesa expõe seus argumentos antes do julgamento. Gente, isso aqui é para acabar mesmo, né, cara? Os advogados não têm o devido processo legal em defender os seus clientes oralmente, na fala. Meu Deus do céu, aí acabou mesmo, hein? Né? Então vamos lá. O Elon Musk, ele tinha um receio de que os seus funcionários fossem presos no Brasil. Só que agora, depois dele ter acendido o estopim, o Congresso americano se interessou, puxou para si, avocou para si trabalhar e investigar essas denúncias. Isso é comum nos Estados Unidos, porque trata-se de uma grande empresa americana, né? Trata-se de uma pessoa que é uma das pessoas mais ricas do mundo. E agora o Congresso americano é que está pedindo, que está puxando esses e-mails trocados entre a Rede X e não só Alexandre de Moraes, STF, mas também o TSE. O Elon Musk comprou o Twitter entre o primeiro e o segundo turno da eleição. Então, todos esses bloqueios que a gente está falando aí de Nicolas Ferreira, Monark e várias outras pessoas, né, Carla Zambelli, até uma rádio pop aí no meio que eu nem conheci, uma rádio no meio de tudo, né, e isso tudo aconteceu do período eleitoral para cá. Tá? Então aquela história que a Carmen Lúcia falava que seria excepcional a censura, não, a censura acabou virando regra, como todos nós que estudamos história já sabemos. Um ditador, quando ele ganha poder, ele nunca retorna de maneira voluntária ao estágio anterior. Então, o Congresso americano pediu para a Rede X, lá nos Estados Unidos, para enviar para eles e-mails trocados com as autoridades brasileiras para ver o que tinha de censura ou não, e também intimou o Alexandre de Moraes para que fizesse o mesmo. Né? Ao que parece, não sei, não tem nenhuma notícia na imprensa, né, se o Alexandre de Moraes cumpriu ou não essa determinação do Congresso americano. Mas o fato é que o Congresso americano, na comissão do Judiciário, seria uma espécie de CCJ, no Brasil, que é liderada, é presidida pelo deputado Jim Jordan, que é uma pessoa próxima ao Trump, que é uma pessoa de direita. Ele fez junto com uma subcomissão, ele fez um relatório, que é esse relatório de mais de 520 páginas, tá? E ele retirou o sigilo disso tudo. Então o Elon Musk, ele não está fazendo mais as coisas por conta própria dele, talvez até a fim de que não sofram represálias os seus funcionários. Então, saiu do nível particular, da esfera particular, já não é mais uma pessoa contra o Alexandre de Moraes. É o Congresso americano que está trazendo para si esse tipo de investigação. E ali, nesse relatório de 520 páginas, já tem várias informações vindo à tona. Né? Primeiro de tudo,
a questão da legislação brasileira prever 48 horas para a remoção dos conteúdos. E, na verdade, o que Alexandre de Moraes pedia eram apenas 2 horas para que os conteúdos fossem removidos. Primeiro ponto, isso fere o devido processo legal sagrado no artigo 5º da nossa Constituição, que é a cláusula pétrea. Ou seja, Alexandre de Moraes jamais poderia ter feito isso. Jamais poderia ter feito esse primeiro atropelo em cima da legislação. Tá? Teria que ser dado 48 horas. Ponto número 2, o Alexandre de Moraes, segundo esse relatório americano, não fundamentava as ordens, o porquê ele estava pedindo a remoção de conteúdo, ou pior ainda, o bloqueio de determinados perfis. Isso daí fere o devido processo legal e não dá o direito à ampla defesa e contraditória, porque as pessoas eram bloqueadas sem saber o motivo pelo qual estavam sendo bloqueadas. Então não tem como ela recorrer de algo que ela não conhece. Essa bizarrice que a gente acabou se acostumando a ver aqui no Brasil, lá fora, para um gringo, isso daí é inimaginável. Tá? Então, segundo atropelo dele, tem ainda uma multa muito desproporcional de $20.000 caso, né, não fosse excluído o conteúdo, ou no caso das plataformas, se fosse bloqueado o perfil. $20.000, R$100.000, se em 2 horas não fosse cumprida a ordem do Alexandre de Moraes. E essa multa ela era diária, então totalmente desproporcional. Terceira ilegalidade, né, segundo consta no relatório lá do Congresso americano. E a quarta vem em cima do monarca, que sofreu um banimento acima da média. Né? Foi o que, na decisão do Alexandre de Moraes, tem lá falando, eu vou abrir aspas aqui, tá? Cadê? No caso do monarca, foi, na decisão, pede o afastamento excepcional de garantias virtuais ou individuais, ou seja, eles estão rememorando a pena de banimento no Brasil. Eles deletaram o monarca de toda a sua participação virtual, sendo que a gente está falando de um influencer, uma pessoa que sobrevive, né, que tem o seu ganha-pão vindo da internet. Isso jamais poderia acontecer. É como se pegasse um taxista, um engenheiro ou um advogado e proibir ele de sair de casa para trabalhar. É exatamente esse tipo de coisa que aconteceu, sem tirar nem pôr. Então, de cara, você já tem 4 ilegalidades cometidas pelo Alexandre de Moraes que os Estados Unidos não irão tolerar. Mas o relatório ele começa, ele é aberto, falando do caso dos empresários, né, da troca de mensagens em grupos privados de WhatsApp. Isso daí também é tido como muito grave. A gente até já sabia disso aqui no Brasil. A gente não sabia quem ia recorrer, porque, como diz Rui Barbosa, né, a pior ditadura é a ditadura judiciária, porque dela não há quem recorrer. Só que no caso americano, isso está sendo documentado não com base, né, com disse o leitor, disse a fonte palaciana, ou uma matéria de jornal. Isso está sendo documentado com base em e-mails. São documentos oficiais. Gente, isso é muito grave aos olhos de um americano. Isso daí pode gerar sanções. O Irã sofreu sanções dos Estados Unidos por conta de censurar e prejudicar grandes empresas americanas no território iraniano. O que a gente vai saber agora é se esse jogo, jogado no Brasil, foi jogado junto com alguém de dentro do governo americano, do State Department, que é, vamos lá, é o Ministério da Justiça com esteroides, vai? Por quê? Porque no caso do Irã, a resposta foi muito rápida. No caso do Brasil, as coisas podem ser um pouco diferentes. Porque tem uma matéria do Financial Times, e depois se replicaram em várias outras matérias, falando, né, da discreta colaboração do governo Biden para a manutenção da democracia no Brasil, se é que vocês me entendem. Então, eu acho difícil que a inteligência americana, que os órgãos oficiais americanos não soubessem de tudo que está acontecendo no Brasil, que fosse necessário o Elon Musk denunciar e depois o Congresso avocar para si essa investigação. E aí a gente vai ver o seguinte, eu acredito que isso tudo vai ser exposto, a coisa vai feder ainda mais, porque o Elon Musk ele vai ao Congresso americano para depor, tá? E nesse ambiente, se de fato o governo americano correu junto com autoridades brasileiras nesse jogo, talvez possa ser que você veja um movimento para tentar suavizar essa questão toda. Ou, segunda opção, o constrangimento será tão grande que mesmo o pessoal da esquerda vai começar a condenar o que ocorreu no Brasil, que é o que eu estou esperançoso de que ocorra, inclusive vendo matérias de jornais, até de jornais de viés de esquerda nos Estados Unidos, criticando o Alexandre de Moraes. Então o constrangimento ele vai ser de tal maneira grandioso que não haverá como você não sancionar, né, pelo menos a pessoa do Alexandre de Moraes. Tá? Um abraço, um beijo, Sonaira. Sonaira sofreu perseguição, vou postar sobre isso daí ontem, pessoal nojento lá de movimento de esquerda, indo pra cima de uma mulher, esse pessoal que bate no peito e fala de mulher, negra, etc., detonando a Sonaira. Conte aí com a minha solidariedade, Sonaira. Mas retornando aqui ao caso dos Estados Unidos, essas sanções, gente, elas podem ter diversos níveis, diversos graus de intensidade. A gente está falando aí desde a possibilidade de autoridades brasileiras perderem visto americano, terem contas congeladas, até a possibilidade de empresas brasileiras não poderem usufruir de qualquer tipo de tecnologia americana, né? O Irã ele sofreu uma sanção de um grau muito alto devido a essa mesma censura. O Irã estava censurando empresas americanas, grandes empresas, big techs, no seu território. Se o Congresso americano entender dessa maneira e tiver a comoção suficiente, talvez o Brasil possa sofrer com isso. E a gente lembra ainda de mais um conteúdo que está sendo pouco falado. É que esse ano é ano de eleição nos Estados Unidos. Os republicanos, né, não querem que o Brasil sirva de exemplo, ou de parâmetro, ou de conforto, onde os esquerdistas naveguem com conforto para tentar depois exportar isso para o mundo inteiro, esse novo modelo de censura. Então eles vão trabalhar também para repudiar o que aconteceu no Brasil, para não permitir que isso chegue nos Estados Unidos, tá? Então veja bem, nos Estados Unidos a guerra é Big Tech
contra a liberdade de expressão. No Brasil, acabou que o judiciário foi tão agressivo que se tornou judiciário contra a liberdade de expressão. E eles não querem permitir que os Estados Unidos cheguem nesse nível, nesse patamar de censura. Então é por isso que os parlamentares americanos têm colocado muita energia nessa investigação. Por isso que as coisas estão acontecendo muito rápido. Por isso que é um relatório de mais de 500 páginas, porque eles se dedicaram a catalogar os posts problemáticos. Vocês vão ver hoje uma série de transmissões ao vivo de pessoas, de influencers, etc. Não vai dar para conseguir eles censurarem todo mundo, dando conta do que levou, do que motivou essa censura toda. Então são denúncias muito graves. A gente está só vendo a pontinha do iceberg. A coisa vai piorar. Além da Rede X, tem a possibilidade ainda da Meta, que é a dona do Facebook e do Instagram, a possibilidade do YouTube, do Google, também terem sofrido esse tipo de ameaça, né, de violações, devido ao processo legal, ampla defesa, de violações daquilo que a própria lei americana não quer que aconteça, né, não permite que empresas americanas pratiquem. E aí vem outro caso, né? O Elon Musk denunciou. Por que o Mark Zuckerberg da Meta não denunciou? Será que ele acatou tudo que o Alexandre de Moraes disse sem pestanejar? Isso daí, caso se configure como verdade, né? Verdadeiro, né? Essa hipótese, não daria sanções à Meta dentro do território americano? Então a gente está falando de muita coisa. É um mar de possibilidades, gente. E eu acredito que vai ser muito difícil que, ao menos individualmente, o Alexandre de Moraes sofra alguma consequência às luzes da lei americana. Não é perfil do americano que um caso notório como esse ocorra. Pelo caminhar da carruagem, parece que Lira não sabe o que quer da vida, né? Mas a população brasileira sabe, viu? E talvez ele poderá pegar o mesmo caminho do Pacheco, viu? Pode procurar outra profissão. Olha só, gente. Arthur Lira sinaliza que não quer CPI contra o STF. Veja só, hein? Segundo informações da CNN, o presidente da Câmara, Arthur Lira, PP Alagoas, comunicou aos ministros do Supremo Tribunal Federal, STF, que não tem intenção de instaurar uma comissão parlamentar de inquérito CPI contra a Corte. Esse assunto foi discutido durante uma conversa realizada na tarde desta quarta-feira com o ministro Alexandre de Moraes. Essa decisão ocorreu após Lira indicar a líderes partidários que estava considerando a abertura de CPIs, incluindo uma para investigar possíveis abusos de autoridades cometidos pelo STF e pelo Tribunal Superior. Durante uma dessas conversas também foi mencionado que uma CPI voltada para investigar outro poder seria inconstitucional e que o STF certamente impediria sua instalação. Vale ressaltar que foi no STF que uma proposta de emenda à Constituição, PEC, foi aprovada para limitar as decisões do tribunal. E alguns senadores têm alertado sobre a possibilidade de impeachment de ministros do Supremo. Quando procurado pela CNN, Lira preferiu não comentar o assunto. Gente, a pergunta é que não quer se calar. Que bolha que o Lira e o Pacheco estão vivendo? Não, que bolha que esses dois homens estão vivendo? Será que eles não estão sabendo as repercussões catastróficas que estão internacionalmente a respeito do STF e do governo do Lula? Será que eles não estão sabendo? Aí eles estão falando que não vão abrir uma CPI para investigar os ministros do STF. Moço, isso deveria ter sido abrido já com urgência lá no Senado. O Senado que indicou esses ministros para assumir os cargos dele é o Senado que cabe, né, uma CPI para interrogar os ministros por que eles tomaram essas decisões contra a Constituição. Será que eles querem que o Congresso norte-americano venha intervir, como eles agora revelaram toda a documentação do ministro Alexandre de Moraes, da censura que ele impôs agora, gente? Olha aí as palavras que o filho do presidente Bolsonaro vai trazer e a repercussão que isso está provocando lá nos Estados Unidos e quais serão as medidas drásticas que vão acontecer com o Brasil. Será que eles querem que os Estados Unidos cheguem a um ponto de tomarem decisões drásticas contra o Brasil, como tomou contra o Irã, com a Venezuela? O Brasil não aguenta 3 meses, gente. Veja o que o Eduardo Bolsonaro diz.